Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Bem-vindos ao Fora do Meio. Celebrando o mês da diversidade aqui no podcast, nós vamos falar sobre um assunto muitas vezes visto como tabu, o mundo do entretenimento adulto gay. Apesar de muitos julgamentos em torno dessa profissão, a pornografia é uma indústria milionária e os atores desempenham um papel fundamental nesse mercado. No entanto, muitas vezes eles sofrem com o preconceito e o estigma da sociedade em relação ao trabalho que fazem. Mas como é realmente ser um ator pornô gay? Como a sociedade lida com essa profissão e como a representatividade é tratada dentro desse meio? Nesse episódio, nosso convidado vai quebrar os tabus e estereótipos, falando abertamente sobre o seu trabalho, sobre a vivência dentro e fora do set. Vamos conhecer o lado humano por trás do personagem, entender o que motivou a escolha dessa profissão e como é trabalhar em um set de filmagem pornô. Além disso, vamos abordar questões importantes como saúde mental, saúde sexual e emocional desses profissionais e os desafios que eles enfrentam fora do trabalho. Não perca a oportunidade de ouvir essa conversa reveladora e compreender melhor o universo da pornografia gay. Então, prepare-se para tirar suas dúvidas, desmistificar preconceitos e aprender mais sobre o mundo do entretenimento adulto, porque eu sei que, secretamente, você gostaria de saber como é. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no @Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter e no nosso grupo do Telegram, que os links estão aqui na descrição do episódio. Armário aberto. E continuando o nosso especial no mês da diversidade, eu preciso fazer um disclaimer nesse episódio antes da gente começar a entrevista de fato. A versão que você vai escutar agora, em português, ela é uma versão gerada por inteligência artificial. O nosso convidado não fala português, porém, me autorizou clonar a voz dele e a gente está fazendo uma versão em português com a voz clonada por inteligência artificial. É uma novidade para mim, foi um processo de muita descoberta, eu não sabia que existia tantos recursos hoje em dia. Todo o processo de tradução das falas e agora o áudio foi feito através de inteligência artificial, a fim de proporcionar ao ouvinte uma experiência mais completa e imersiva. Todo o material foi gravado com autorização do convidado, seguindo as normas e padrões éticos e profissionais aplicáveis. E a gente tem aqui o resultado, um episódio com a voz do nosso convidado em uma língua que ele não fala. Esse é um episódio cheio de novidades e provavelmente um marco no podcast e quem sabe na podosfera pela forma como ele foi produzido. E é isso, bora pra entrevista. E estamos aqui inaugurando um novo patamar no Fora do Meio, o nosso primeiro episódio com um convidado internacional. Eu quero muito agradecer e dar boas-vindas a esse convidado que topou estar aqui comigo, né, fazendo essa entrevista. E é uma loucura, gente. Eu vou deixar ele se apresentar. Convidado, por favor, se apresente para a audiência do Fora do Meio. Uau! O primeiro convidado internacional. Muito obrigado. Agradeço muito e oi a todos. Bom dia. Espero ter falado certo. Eu sou Rocky Vallarta, tipo ator. Você deve conhecer dos filmes adultos. Não sei mais o que eu posso dizer, então é isso. Eu tenho 1,95 m, 95 quilos, olhos castanhos, cabelo castanho, tenho uma voz que faz calcinhas caírem. Sou um cara divertido. Eu curto coisas de true crime e teorias da conspiração, entre outras coisas. E faço vídeos muito legais. Eu sou péssimo de me apresentar e sim, espero ter uma boa conversa. Não, você falou certinho. Bom dia, mandou bem. Bem-vindo ao Fora do Meio e obrigado por aceitar estar aqui conversando comigo. Ok, o prazer é meu. É engraçado pra mim falar Rocky com esse R. Aqui no Brasil a gente falaria Rocky. Sim, Rocky. E antes de dar início, eu tenho um convite especial pra você. Se você está sedento por mais conteúdo, conhecimento e experiências exclusivas, tem uma versão que vai te deixar ainda mais empolgado. Estou falando da versão Deluxe deste episódio, disponível apenas para os assinantes do nosso podcast na Aurelo. Na versão Deluxe, você terá acesso a 30% mais de conteúdo. Imagine só, perguntas intrigantes, debates aprofundados e revelações exclusivas estão esperando por você lá. E é a oportunidade perfeita para se aprofundar ainda mais nos assuntos que amamos discutir.
Então vá no link aqui na descrição do episódio e garanta sua assinatura na Aurelo e desbloqueie o episódio exclusivo com muito mais conteúdo extra. Bom, eu te acompanho no Instagram e você também posta umas fotos belíssimas de bolos, né? Você também trabalha com confeitaria? Sim! Jura? Que interessante. E as fotos são belíssimas. Como que isso entrou na sua vida? Na verdade, foi isso que eu estudei. Aos 18 anos eu fui para uma escola de panificação porque eu queria ser um padeiro profissional, tipo um chefe, sabe? Mas acabei ficando entediado. Aí, na verdade, eu descobri a pornografia. E é muito mais fácil, né? Paga mais e exige menos esforço. Então, não poderia dizer não, né? Pois é, eu imagino. Mas sabe, eu também gosto muito de cozinhar. Eu até tento fazer umas coisas, até que ficam boas, mas eu acho que se eu tentasse fazer umas coisas mais elaboradas, eu acho que sairia uma coisa meio mandou bem da Netflix. Bom, precisa ser preciso da codificação. Eu, pessoalmente, amo isso, porque adoro ordem. Mas com os mesmos 4 ingredientes, você pode fazer uma grande variedade de coisas diferentes, como biscoitos, bolos, pães e com ovos, manteiga, farinha e açúcar. Você pode fazer coisas fofas, coisas densas, biscoitos e praticamente qualquer coisa. Então, você realmente tem que prestar atenção nas suas proporções para não acabar com um resultado diferente, sabe? Mas sim, eu costumava ser padeiro e trabalhava em restaurantes. É um trabalho exigente e envolve muita lavagem de louça. Bom, como eu te contei, esse é um podcast brasileiro, né? Quando eu falo Brasil, o que vem na sua cabeça? Você já veio pra cá ou pensa em vir pra cá? Sobre o que me vem à mente, eu ainda não fui ao Brasil, mas as primeiras coisas que vêm à mente são, obviamente, o carnaval, samba, música Garota de Ipanema, Robossamol, As Supermodelos. Ah, sim, a Amazônia, mas isso é um pouco... É o que todo mundo pensa primeiro, né? É muito mais no Brasil. Que mais? Mercenários Supermodelos. Depois de tudo isso, seria Oscar Niemeyer e Brasília. Sou um grande fã de arquitetura e Oscar Niemeyer é um assunto interessante. E, é claro, havia este blog, não sei se ainda existe, chamado Made in Brazil, que costumava postar fotos de feriados brasileiros. Então, isso também veio à mente. Ah, e frutas que eu nunca vou poder ver. Até aí, claro. Sim, muitas frutas. Eu vejo alguns vídeos de pessoas de fora falando sobre as frutas daqui. Sim, você tem muitas frutas. Literalmente é muito legal. Você precisa vir conhecer, então. Eu devo ir, tá na minha lista de desejos. Quero ir ao Rio durante o Carnaval. Porque, aparentemente, pelo que eu ouvi dizer, durante o Carnaval, todo mundo fica tipo, sim, claro, o que você quiser. Tem muitos caras são pegados. Então, se eu voltar para uns caras héteros de lá, eu vou ficar tipo... Uau. São Paulo também. O quê? São Paulo também tem um ótimo carnaval de rua, um dos maiores do país junto com o Rio. Vale a pena conhecer. Tá bom, então essa é a capital, né? Não, a capital é Brasília. Brasília é a capital? Quer dizer... É, Brasília. Mas tem alguma coisa rolando em Brasília? Mais ou menos. Brasília ela foi toda desenhada pelo Oscar Niemeyer. É lindíssima. Oscar é um ícone. Ah, sim, cara. É uma arquitetura, então. Você mencionou frutas, né? Você já experimentou alguma fruta daqui? Acho que nem me lembro dos nomes, mas vi algumas fotos e fiquei, uau, o que são aquelas vagas esquisitas que eles têm lá? Falta de maracujá. Maracujá? Maracujá. Nossa, eu amo. Ah, sim. Quando eu era... Minha mãe fez uma plantação disso, cara. Cresce igual mato, olha só. É incrível, cara. Tínhamos tanto disso que parecia quase pretencioso. Jura? Que massa. Sim, eu fiz muita geleia com as frutas. É muito engraçado que só é possível pegá-las quando caem sozinhas. É tão engraçado. Sim, é muito bom. Você sabe que a gente faz bebidas com maracujá? Sim, já fiz bebidas com elas, então sim. Sim. A caipirinha de maracujá é uma delícia. Você já experimentou? Ah, é delicioso, cara. Quer dizer, as sementes são um pouco chatas, mas... sim, eu poderia comer isso pra sempre. É tão delicioso. E não tem nada parecido aí, né? Aqui no Canadá, bem, quer dizer, você até consegue muitas coisas importadas, mas alimentos que você não pode enviar, simplesmente não rola. Não podem fazer a viagem, sabe? Então, você não tem a oportunidade de experimentá-los. Há uma fruta que experimentei quando era criança. Eu morava praticamente na selva, chamada pomarossa. Não sei se vocês têm isso. Pomarossa? Eu não conheço essa. Pomarossa. Isso se parece com... Deixa eu pesquisar aqui. Como que se chama mesmo? Pomarossa. Tenta procurar como Pomarossa México ou América Central, algo assim. Ah, achei. Aqui se chama jambo. Merda. Vocês têm aí? Sim, mas é mais pro norte do Brasil. Ah, ok. Aquele que parece uma goiaba e tem uma semente na polpa que fica pendurada, certo? Eu nunca comi a fruta, mas o pessoal faz uma cachaça disso
visto que é muito boa. Cara, esse tem um sabor divino. Eu só comi uma vez porque alguém da minha escola tinha uma árvore. Uma colega de classe falou, olha isso, cara. Tinha um gosto de mel e rosa, sabe? Agora eu fiquei com vontade de experimentar a fruta. Olha só, mais um motivo pra você vir pro Brasil. Sim, pra comer frutas. Vou só no mercado, então. É isso aí. Muito bem, Rocky. Então, pra gente começar... Desculpa. Falando de Brasil, cara, eu esqueci de desculpa da pessoa do Brasil e a ela. Se ela ouvir isso, porque eu amo. Esqueci de mencionar a Xuxa. Xuxa? Sim, eu amo Xuxa. Cara, o programa dela era pelo legal. É tipo show de Vegas pra criança, sabe? Nossa, sim. Eu assistia todo dia de manhã. Hilari, lari, lari, oh, oh, oh. Hilari, lari, oh, oh, oh. Hilari, lari, lari, oh, oh, oh. Este es el show da Xuxa. No saludo con amor. Es la hora. Você sabe a versão em espanhol. Eu conheço a versão em espanhol. Es la hora de jugar. Brinca, brinca, palma, palma. Eu fico impressionado como ela é famosa fora do Brasil. Muito bom. Sim, peço desculpa. Acho que porque, tipo, as primeiras coisas que vieram e eu tô com fome, tipo, as frutas eram o primeiro, mas Xuxa, sim. Ok, então, a gente tá falando sobre o quê? Eu ia te fazer a primeira pergunta. Pode falar que aí a gente começa. Bom, Rocky, primeira coisa, você é um homem gay, certo? Sim. Então, eu gostaria de saber como foi pra você se perceber como um homem gay e como foi essa saída do armário. Você teve duas, na verdade, né? Uma sobre sua sexualidade e uma sobre a sua profissão. Vamos falar sobre isso separadamente. Como foi esse processo pra você? Beleza. Só anotar aí pra gente lembrar do que a gente estava falando. Então, quando eu percebi que era gay, olha só, eu era muito católico conservador, então me diziam pra nem permitir que esses pensamentos passassem pela minha cabeça. Então, nunca me caiu a ficha de que às vezes eu me sentia uma tedinha por um colega de classe, mas segundo nós, éramos só amigos, mas eu senti um negócio a mais, sabe? Principalmente para alguns caras. Só fui me tocar que era gay por eles quando eu fiquei mais velho, mas ao mesmo tempo eu nunca agiria ou ousaria tentar coisa gay, sabe? Ou pensar em algo assim. Então, já adolescente, porque eu já não era meio anjinho, eu tava assistindo os filmes pornôs e, tipo assim, no começo era só legal ver as pessoas peladas. E quando eu saí da casa dos meus pais pra ir pra faculdade, comecei a assistir filmes gays no meu próprio computador, porque não precisava mais ficar deletando toda uma vinheta histórica. Sim, né? Não podia deixar rastros. Sim. A triste história de quem viveu nos anos 2000 e só tinha um computador em casa. E as coisas que eu gostava, eu tinha que deletar só os sites pornô, porque se eu deletasse tudo de uma vez, me chamavam mais, era um processo chato. Sim, significaria. Então, por volta dos meus 18 anos, comecei a assistir pornografia gay e comecei a abrir minha mente para a ideia de que talvez eu possa ser gay, sabe? Mas ainda não havia feito nada. Aí você corta para quando eu fui estudar confeitaria na França. Então era um ótimo aluno, eles me mandaram junto com outros selecionáveis para o curso de opés de mocho da indústria de serviços. Sei lá como se diz isso. Na União Europeia, e a Eslovênia tinha acabado de entrar. Eu acabei bebendo, porque na época eu tinha 18 anos, então com 19 anos foi realmente meu segundo ano como padeiro. Tive que provar a mim mesmo e vi. Então fomos para eventos e tínhamos alguns dias livres de vez em quando. Então fomos para bares da cidade e eventualmente havia apenas um bar fechando, tipo o último bar aberto. Eu acabei saindo com um grupo de caras suecos e como eles bebiam, cara, enfim, voltamos pro nosso hotel bêbados e animados e tal, e dois caras estão se beijando e eu falei tipo, ei galera, posso entrar na festa? Então, ok, aqui vai o que aconteceu, foi realmente sexy, porque assim, eles nos expulsaram do bar, tinham 5 caras suecos, todos altos, loiros e de olhos azuis, estávamos numa fila pra ir ao banheiro e eu ia passando. Aí apareceu esse cara super sexy, de cabelo raspado, olhos azuis, uma cerveja no mão e ele falou, segurando a cerveja, e me beijou. Eu fiquei tipo, isso, uau. Então, na caminho do hotel, estávamos todos olhando para todo e em algum momento encontramos um pequeno shopping. E achamos uma pequena rua e eu tava beijando esse cara e só agarrei o pau dele, tipo, sem ele pedir. Uau, você estava empolgado. Sim, quer dizer, tipo, a gente estava se agarrando e tal, mas tipo assim, ele tirou pra fora e eu fiquei tipo, me dá isso. E eu tinha 19 na época. Aí a gente ficou mais um pouco brincando de sacanagem ali no estacionamento na frente do hotel. Eu sei que sim, eu era um adolescente divertido. E a adolescência. Bem, quando você tem 19 anos, é isso aí. E foi isso. Quando eu ainda tinha 18, fui a um bar gay uma vez antes de me mudar pra França e fiquei com o cara, mas
Foi só isso. Então, eu nem tinha tão usado na toalha, quer dizer, sexo oral não é sexo, desculpa, tá? É como uma aperto de mão, tipo, opa, e aí, você quer? Sim, eu ajudo você. Sim, coisas que acontecem. Sim, eu chupei meus amigos, não todos meus amigos, tá? Mas alguns sim. Muito mais fácil descobrindo as coisas com quem já está próximo da gente, né? Sim, então a gente tava falando, quando eu percebi que era gay, então, acho que naquela época, eu meio que pensei, sim, é isso mesmo. Então, eu terminei a escola, eu não pude ficar na França. Então, voltei para minha cidade e comecei a sair para bares gays tentando descobrir as coisas. Eu nem sabia o que era uma chuca, então nem tinha feito o sexo anal ou qualquer coisa assim, até ter uns 22 ou 23 anos. Eu sei que sou tão puritano, mas eu não me assumi antes dos 30. Sério? Então, como minha família é religiosa, a gente não se dá muito bem, então foi meio interessante. Eu imagino como foi. Minha família era religiosa também. Pois é, de chato. Então, quer dizer, a religião é boa para cuidar a mente, porque você não precisa se preocupar com a realidade das coisas, mas isso fode algumas pessoas e, sabe, como os católicos têm muitos argumentos interessantes agora, tipo, é legal ser gay, mas não trans com cara, às vezes é o fato que Deus te deu, agora sacrifique sua vida inteira. E eu disse, foda-se, volta a usar, vou pro Canadá e vou me tornar um pornô, sabe? Entendi. Então, eu costumava brincar sobre isso, mas acho que falei tanto que acabei tornando isso em realidade, porque tentei me inscrever quando era mais jovem, mas os estudos exigiam muita papelada para estrangeiros na época. Então, nunca deu certo e eu desisti. Eu só comecei a considerar realmente fazer pornô depois que precisei me mudar para o meu próprio apartamento, depois de um término ruim, e percebi que precisava ganhar mais dinheiro. Então, eu encontrei o site. Ok. Quando as pessoas te perguntarem, você pode fazer um corte disso no clipe, porque é assim que você pode entrar na pornografia. Nos sites, se você rolar até o final das informações do site, geralmente é uma seção modelo para nós, ou torne-se modelo, ou algo assim. Você pode clicar nele, enviar suas fotos, suas medidas, e se eles gostarem de você, eles vão te ligar. E se não gostarem, não vão ligar. Simples assim. Sim, mandei minhas fotos, sabe, para um site local. E, na verdade, quando eu descobri o sexo, parei de assistir pornô, porque era mais divertido transar com pessoas de verdade, eu acho, né? Não porque as coisas são... Assim que eu descobri como o sexo era fácil, eu joguei. Sim, cara, como se crescesse com o pensamento de não faço sexo, você vai morrer. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta que me ocorreu agora. Mas começou a assistir pornô. Assisti filme pornô, sim. Você falou que demorou um pouco para, de fato, se relacionar sexualmente com outros caras. Você acha que ter consumido pornô te trouxe uma pressão sobre como você deveria agir durante o sexo no início? Tipo, sabe, seguir um roteiro quase como um filme de se eu for ativo tem que fazer isso, tem aquilo, se eu for passivo primeiro tem que chupar, depois mamilos, tipo essas coisas? Não, de jeito nenhum. Cada pessoa era uma nova máquina diferente, cada pessoa é diferente, com uma configuração diferente. Você tem que ir por todo lugar e ver o que os excita. Quando se trata de sexo na minha vida pessoal, eu sou mais de agradar do que receber, então me excita ver as pessoas se divertindo, sabe? Eu também adoro que chupe meu pau. Então, porque eu acho que eu chupei tanto pau que mereço um número justo de boquete em troca, sabe? Mas não vou perder o foco. Então, a pornografia, tá? Eu me inscrevi, vi minhas fotos e eles me mandaram um e-mail dizendo: ei, você pode nos encontrar para entrevista? E eu fui ao lugar, parecia um escritório normal. E o cara que me entrevistou, eu adorei ele. Ele me explicou que, cara, isso é um trabalho. Você pode ganhar muito dinheiro se você se cuidar, se for disciplinado, chegar na hora para fazer o trabalho. Mas não queremos pessoas que ficam conosco como algo temporário. Queremos pessoas que queiram trabalhar regularmente, sem drogas, sem álcool, sede e tal. E o que mais ele disse? Ele falou, depois disso vai depender de como você tá equipado. E aí eu mostrei pra ele. Aí ele disse, sim, me mostra seu pau. Eu fiquei tipo, e aí? Sim, a gente precisa lembrar que é um trabalho, né? Não é como se alguém chegasse no meio da rua e dissesse, ei, tira a roupa agora. É um trabalho, tem etapas até conseguir, né? Sim, exato, mas em um contexto diferente, só um pouco estranho, mas é tipo, sim, claro, cara. Interessante as pessoas saberem que é uma entrevista com adendo. É isso aí, eu posso até falar mais sobre isso mais tarde, mas foi assim que entrei na indústria pornô e o negócio que tem tanta pornografia que eu pensei, não, ninguém vai ver, então eu nem sabia quem era o cara que eu tava gravando, que era o William Seed. Minha primeira cena foi Sleep This On, para o men.com, com o William Seed. É uma cena com foco nos pés, então eu fiquei, eles me adoram nessa cena, então eu dei um 10. Deixa eu aproveitar isso e te fazer uma pergunta. Quando você era adolescente, tinha algum crush em algum ator pornô? Eu acho que todo adolescente já ficou com alguma quedinha por algum ator pela performance vendida, né? De ficar, meu Deus do céu, que homem. Sim, eu lembro que o meu era o Vince Rockland, e na época eu fiquei
fiquei, a perfeição existe. E hoje em dia eu já fico meio, talvez não. Como foi pra você? Andy Starr e Damian Cross, ponto. Homens bonitos, por cor se quiser, porque esses são os meus tipos de homem. Eu gosto de caras brancos, de olhos castanhos e cabelos escuros, quer dizer, eu pensaria pra qualquer pessoa que tem abatimentos cardíacos, mas se eu tivesse que escolher, eu diria, esses dois são super bonitos e eles são gostosos pra caralho. E o Damian Cross, eu vi um vídeo, e acho que te falei da última vez, ele tava falando sobre como o namorado dele tava fora, ele tava super excitado e eu nunca mais consegui encontrar aquele vídeo, mas era tão sexy, ele tava tão bem naquele vídeo. Então, eu tinha um pouquinho de crush nele, mas meus crushes eram sempre em caras, tipo, eu tinha um crush enorme no cara de Smallville, sabe? Nossa, sim. Como era o nome dele? Era Tom alguma coisa. Tom Welling. Isso. Uma geração inteira é gay só por causa desse cara. Uma puta merda, aquele cara era... Quer dizer, ele ainda é gostoso, mas um pouco mais encorpado, mas podia ser um cara muito sexy, bonito. Sim, só melhora. Sim, eu assisti aquele programa e odiava a Lana, ela sempre partiu o coração dele, e eu pensava, nossa, eu cuidaria de você muito melhor, coitado do Clark. Mas eu tenho pouco tempo pra minha vida privada, mas como você pode ver nos meus vídeos, eu transo com todo mundo, não tenho muita variedade na minha vida pessoal. Sério? Curioso isso. Sim, eu aceito isso e transformo minha energia, deixo fluir pelo universo, sabe? Então, eu não sei. Na verdade, eu tenho um vídeo sobre dismorfia. Eu sou extremamente consciente de como me comporto. Tento não dar muita importância às coisas, mas seja um comentário positivo ou negativo, eu tento não levar pro lado pessoal, sabe? Mesmo que seja um elogio, tipo, eu tinha uma queda por você, queria que você fosse meu pai. Eu fico tipo, ele pensou, você quer conversar sobre isso? Porque você deveria estar fodendo com o seu pai. Isso é meio esquisito. Sim, então, quero dizer, é assim que eu vejo, como eu faço muitos filmes com incesto e as pessoas me conhecem por isso, mais do que fetiche por pés, sabe? Então, esqueci o que eu estava dizendo. Sobre elogios. Mas é isso, tipo, eu recebo isso de boa. Eu sei que estou prestando um serviço e, sabe, se você gosta muito de mim, se inscreve na minha página, você pode me achar como Rocky Vallarta em todo lugar. Desculpa, tem quase nenhum mexante, tá? Por favor. Se você gostar, só vem dizer oi e apoiar minha arte, mas eu tento não pensar muito nisso, porque eu não quero ficar com a cabeça infada, sabe? Sim. Mas deve ser bacana você, de alguma forma, inspirar alguém do outro lado do... Sim, eu fico feliz que as pessoas se masturbem com meus vídeos. Esse é o meu objetivo, né? E... embora eu goste que no conteúdo desse vídeo, isso significa que as pessoas querem que outras pessoas vejam porque é bom. Então, sabe, há todo tipo de pornografia. Então, algo pra todo mundo. Sim. Bom, continuando aqui. Você levantou um ponto bem interessante. Você é uma estrela do pornô? Então, na verdade, eu não sou uma estrela pornô. Eu não sou um ator pornô. Eu sou realmente um ator. Acontece que eu faço muito pornô. Você pode até me encontrar no IMDb. Eu vou ter que discordar de você, já que a Madonna disse uma vez que todos nós somos estrelas. Ela disse isso, uau. Eu não esperaria uma coisa tão legal dela, é sério. Ela disse no Gillet Show, se não me engano. Não, ela realmente me diz coisas boas, assim, mas tudo bem, ela é hilária, dou risada com ela. É uma boa leonina. Sim, todos nós somos feitos de estrelas, com certeza, mas eu não me vejo como estrela, embora eu pare isso. Brincadeira. Eu descobri na terapia que todos nós somos estrelas na vida de outras pessoas, então, de alguma forma, a gente ajuda algumas pessoas mostrando o caminho. Eu não sei explicar isso como um terapeuta faria, mas eu gosto muito desse tipo de pensamento. Então, quero dizer que fico feliz em poder ajudar as pessoas a liberar energia. E elas, sabe, também gostam disso. Além disso, agora eu existo na memória das pessoas, que é ótimo. E se a gente conseguir manter as informações, talvez no futuro alguém diga, olha só, aquele cara costumava fazer sexo em frente às câmeras por dinheiro, ou pessoas costumavam vender vídeos online, geralmente estando nuas ou fazendo sexo. Sim. Bom, você é um ator pornô. Sim, ator. Quero enfatizar a parte da atuação. Sim. Um artista que trabalha com sexo e não é um produto sexual. Eu imagino que pessoas que trabalham com sexo, às vezes, têm alguns problemas com pessoas que não respeitam alguns limites. Pessoas que se acham no direito de chegar em você e agarrar, pedir pra ver seu pau, essas coisas bizarras. Como você lida com esse tipo de situação? Você passa por isso? Sim. E como que você impõe esse limite? Eu não saio mais. Não? Não, eu parei de beber um tempo atrás, então eu costumava ir a bar pra pegar cara. Sim, mas quanto mais trabalho eu fazia, mais se eu fosse um bar de as pessoas apontariam pra mim
iriam, algo assim. Então, eu não gosto. Eu sou super tímido. Na verdade, eu sou super tímido, que é estranho de dizer quando você trabalha fazendo sexo na frente da câmera. Bom, eu tenho um podcast. Se você me encontra na rua e falar comigo sobre o podcast, eu fico vermelho e quero sair correndo na hora. Sim. E você também faz tipo um podcast solo ou sempre com as mesmas pessoas? Sempre sou eu e mais alguém. Sim. Porque quando eu tento criar conteúdo sozinho, eu fico tão sem graça, mas quando tem alguém com quem conversar, eu fico melhor. Nossa, sim, concordo totalmente. E sim, eu sou muito mais divertido, ou pelo menos eu tento. Espero que vocês que estão vendo estejam gostando, tá? Então, qual era a minha pergunta? Como você lida com pessoas que não têm muitos limites? Sim. Como eu lido com pessoas sendo invasivas, né? Normalmente eu pego a mão delas e afasto. Ou se a pessoa for bonita, eu falo, e aí, qual é? E agarro de volta, mas esses dias já passaram. Nossa, eu sei faz um tempo. Quando eu era mais jovem, eu chupava caras nos chuveiros da academia, eu tava na rua e tal. Agora, ainda faço sexo na minha vida pessoal, mas as pessoas julgam os atores pornôs um pouco duramente. As que pensam que a gente tem muitas ISTs ou que todos os atores pornôs são acompanhantes. O que geralmente rola é que vocês são respeitosos quando dizem que não, mas quando as pessoas assumem instantaneamente que você é um acompanhante, isso me irrita um pouco, porque mesmo que o trabalho sexual implique ter sexo como trabalho, não significa que todos fazem a mesma coisa. Isso sempre acontece, mas cada trabalho é uma coisa. Tem gente que só faz vídeos, tem gente que só faz shows, tem gente que faz programa, tem gente que faz programa e faz pornô, tem também demais strippers também, são profissionais de sexo e não necessariamente fazem sexo com ninguém, elas apenas trabalham nos. Sim, é importante as pessoas lembrarem que há uma separação, né? O que você faz na frente das câmeras é seu trabalho, não necessariamente o que você gosta na sua vida particular. Então, só porque alguém faz uma coisa não significa que eles façam todas as outras coisas, mas eu também tento ser educado e agradeço pelo elogio, eu fico lisonjeado, mas não. É importante lembrar disso. Sim, veja, uma coisa completamente diferente da outra. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta que me ocorreu agora falando de bastidores. Você já recusou algum papel ou em algum filme ou algo que você olhou e disse, isso não é Rocky Vallarta? Não. Ainda não aconteceu. Quer dizer, algumas pessoas com as quais eu me gravaria por motivos pessoais, mas o produtor sabe disso, então não sou obrigado a gravar com alguém se não quiser. E se você é uma atriz pornô, algo assim, uma puta que seja, você não precisa fazer isso. E tem alguém que você gostaria de gravar e ainda não teve a chance? Porra, vai sair engraçado, porque esqueci o nome dele pelo segundo, teve que olhar. Então, o nome dele é Matthew Kemp. Ele é todo fofo, encontrei ele uma vez, ele é um amorzinho, mas aquela ocasião foi impedido por alguém que eu não conheci, então não tive a chance de sair com ele. Mas mesmo assim, ele é muito fofo, paga um pau para atores pornôs tipo hardcore, sabe? Bom, no final dessa gravação você pode mandar um recado pro Matthew, tipo, oi sumido. Você pode me encontrar no meu Twitter, OnlyFans, Raw for Club, Just for Fans, SoundCloud, Instagram e acho que falei todos. Boa. Eu sou muito curioso sobre como essas coisas funcionam. É engraçado, quando a gente vê o resultado final, parece tão natural, tipo, acontece, sabe? Eu gosto muito de entender esses bastidores, desculpa. Eu sou a pessoa que comprava DVD só pra ver os bastidores dos filmes que eu via no cinema. Ok. Deixei mais fundo, então. Você sabe, você vai pro set, seja lá onde for. Às vezes é na floresta, às vezes é uma garagem, às vezes um porão ou algum lugar. Você vai lá, assina seus papéis, sabe, formulados de renúncia, consentimento, contrato, e o que mais for necessário. Então, os produtores pedem para você fazer um vídeo no início da cena, perguntando se você sabe o que está fazendo, se concorda em fazer, se há coisas que você não quer, não gosta de fazer, não vai fazer. Demais. Então você precisa se vestir. Depois tiram fotos, mas sabe, as fotos que são mais seguras, assim, com roupas. Ok, então você faz a filmagem se tiver um roteiro ou se tiver falas para as situações. Você filma aquela parte do filme, da cena, depois você pode começar o sexo. Você pode decidir as posições que vai fazer durante a filmagem, dependendo do cenário, tirar fotos antes disso e cenar, ou pode improvisar e parar para tirar fotos durante o sexo. Isso depende do diretor ou dos atores. Às vezes é mais fácil tirar as fotos logo, porque, sabe, vai parecer mais glamouroso se você começar a fazer as coisas quando tiver cheirosinho ainda no começo, sabe? Quando você acabou de fazer sexo, gravar ou tirar as fotos, quando finalmente estiver transando, as coisas meio que saem do lugar. Outra coisa interessante que eu queria mencionar é de alguns caras, sabe, os que fazem pornô gay, mesmo sendo hétero, sabe, como eles fingem eles são, tem uma medicação que as pessoas podem conseguir com o urologista que você injeta no seu pau e ele está duro.
vocês que pesquisem. Eu não vou promover isso, mas é assim que os atores ficam eretos. Sério? Eu acho que eu tinha ouvido alguma coisa sobre isso. Sim, desculpa, pô. Isso é um cara precisando injetar esse produto um pau, ele vai lá e faz isso. E depois termina, mas alguns caras não conseguem gozar quando usam nessa mediação. Então, às vezes, eles vão filmar o momento da ejaculação no início e depois fazer o sexo e juntar tudo no final. Então, eu não sei se alguém já percebeu, mas às vezes, como os caras estão transando, eles parecem suados, ou o que quer que seja. E depois, no momento, vou gozar. E o parceiro parece super renovado, sabe? A mágica da edição. Sim, mas, quer dizer, consistência. Essas coisas na pornografia não são realmente uma prioridade. Sim, continuidade, né? Isso, continuidade é a palavra. Continuidade não é algo super importante no pornô, né? Não é o foco, né? Então, é isso. Ou se por acaso estiver no sexo normal, no final você goza e tira fotos disso. Toma um banho, tchau. Às vezes, quando as pessoas não conseguem gozar, elas fingem. Sim, existem várias maneiras de fingir. Sim, eu li isso no livro da Bruna Surfistinha. Eu fiquei tipo, o quê? Eles fazem isso? Parece tão de verdade. Sim, eu não sei se teve explicar isso para as pessoas, porque eu quero que elas... Vamos guardar alguns segredos. Então vamos guardar alguns segredos do ramo. Eu já dei informações demais sobre a medicação. Eu não quero ser o Léo Dias da indústria pornô. É isso mesmo, agora é mais fácil. Antigamente eles só te davam um Viagra e então podia durar 3 dias. E porque tem caras que são héteros, mas fazem sexo na frente das câmeras porque são gulosos. Eles iam lá e se masturbavam um pouco. E depois eles filmavam mais um pouco, se ficavam mole, saíam, se excitavam de novo. Era mais difícil antigamente. Eles também eram melhor remunerados, porque havia muito menos pessoas fazendo isso. Ah, imagino. Bom, Rocky, como você falou há pouco, o sexo que a gente vê em um vídeo é uma performance sexual, não é exatamente sexo de verdade. Como você já disse, há uma combinação, um roteiro, dificilmente vai ser algo, ligamos a câmera e nos gravamos. Exceto, claro, quando é um filme amador, né? Mas ainda assim eu acho que o resultado é uma performance, já que você vai querer parecer no vídeo algo que talvez na realidade não seja bem assim. É uma opinião minha. Como um ator pornô, o que você diria para essa pessoa que está ouvindo o episódio e está buscando nesse tipo de filme um guia para saber o que fazer quando for pra cama pela primeira vez com uma garota ou com um menino? Nossa, é muito complexa. Ok, vamos lá. Uma coisa de cada vez. Pornô é real ou simulado. Quando se trata dos atos sexuais que acontecem no vídeo, o que parece bom na câmera não é necessariamente o que parece bom na vida real. Então, a resposta curta seria sim, é falso, sabe? Entre aspas, mas existe sexo real acontecendo. Só que não é do jeito que as pessoas normais comuns transariam, porque se você tá no meio do cu, geralmente você tá com a cara bem no meio do rabo. E ninguém pode ver sua cara ou sua língua ou o que tá acontecendo. Mas, sabe, quando alguém tá lambendo o cu no filme pornô, então o rosto para longe o suficiente e você só fala no meio do ponto, porque senão você não vai ver nada na câmera e as pessoas querem ver o que tá acontecendo. Então, é isso. E então também tem, sabe, tem muito pornô de incesto e eu pessoalmente acho estranho, mas vamos trabalhar nisso, porque vamos dinheiro só pode para isso. Mas, sim, às vezes leio alguns roteiros e penso, quem diabos escreveram isso? Isso não faz o menor sentido. E isso é só pornô gay. Quando se trata de pornô hétero, nossa, tipo, acho que já falei antes, mas vale reforçar, lembrei de amigo. Se você tem menos de 18 anos, não deveria estar assistindo filmes pornô. Então, se você quer se educar sobre como o sexo acontece, recomendo um livro de biologia, ou um livro de sexologia, ou um livro de educação sexual. E, por favor, não vá procurar pornografia para se educar sobre como o sexo acontece, porque vai te dar uma ideia equivocada de como as coisas vão, porque simplesmente não é realista ou está completamente distante da realidade. Já vi alguns pornôs héteros e as mulheres são tratadas muito mal. Não sei quem vai ser fudido assim, mas os caras assistem, né? Outra coisa que não tem muito nos pornôs héteros é que os caras são completamente sem graça. Eles não são particularmente bonitos ou dotados ou algo assim. E as mulheres sempre são super gostosas. Isso provavelmente ocorre porque 90% da população é heterossexual. E é um mercado que eles aprendem, quero dizer, homens, né? Porque as mulheres geralmente não compram pornografia. Então, sabe, quando me explicaram o motivo pelo qual isso acontece, é porque quando eu falo de pornografia hétero, você não quer que o espectador seja intimidado pelas pessoas nos vídeos, quer que elas possam se ver lá. Então, os caras são, você sabe, como aparência bem média. E as mulheres são sempre gostosas, com seios enormes, sempre atraentes, sempre animadas, pronto. E
as situações em que eles colocam as mulheres, como já vi em alguns pornos de zumbi ou de pterodátilo, assim, sabe? Que supõem que estejam lá para realizar as fantasias de alguém. Ah, sim, provavelmente. Esqueci de mencionar, porque, sabe como é? Se você tá procurando lugares para se educar sobre sexo, por favor, pegue um livro ou algo assim. Não vá procurar informações da pornografia e não vá pedir conselhos a seus amigos adolescentes, porque provavelmente eles estão tão perdidos quanto você. E as pessoas gostam de contar, as pessoas costumam mentir muito sobre essas experiências sexuais e quer saber, não há nada de errado em ter relações sexuais. Pessoalmente, eu não acho que pessoas menores de 18 anos deveriam estar transando, porque é uma grande responsabilidade com grandes consequências. A sua primeira experiência sexual pode influenciar todas as suas experiências futuras, sabe? Ou seus fetiches, ou sei lá, o que for. Eu acho que a pornografia traz uma saída para certas situações serem aliviadas ou curadas, ou para as pessoas perceberem que talvez algo as excite e que na verdade não seja algo estranho. Mas eu recomendo fortemente que as pessoas esperem até que tenham idade suficiente para ter sua primeira relação sexual, porque você provavelmente estará mais desenvolvido mentalmente e emocionalmente, ou, digamos, financeiramente estável, se algo acontecer, como uma gravidez, por exemplo. Eu sei que o aborto não é legal em muitos países e algumas pessoas podem até não concordar com isso, mesmo que seja legal, sabe? A gravidez é um risco, as doenças venéreas são um risco, mas a maioria delas pode ser tratada ou evitada. Então, normalmente as pessoas têm mais medo delas, têm uma reputação péssima, mas na verdade esse seria o menor dos seus problemas. O que mais eu ia dizer? Mas honestamente, não procure se educar sexualmente com pornô. Não é pra isso. É algo para se distrair, para bater punheta, ou ver algumas merdas engraçadas, ou o que quer que seja, mas não é nada educativo. Então, não, tá? E, por favor, adolescentes, parem de ver sites que são para adultos. Sim, exatamente. Bom, Rocky, você é um ator? Sim, sou um ator. Você fez outros trabalhos atuando sem serem filmes pornôs? Sim, eu fiz alguns anúncios, mas prefiro não falar muito sobre isso, porque dessa coisa, como é mesmo uma cláusula de moralidade, também eu assinei com meu nome pessoal, então não conta muito, mas já fiz dublê para... A gente pode pular esse tópico, se você preferir. Não. Sobre isso a gente pode falar. Eu fiz algumas participações em vários filmes. Quer dizer, não muitos filmes, e em alguns programas de TV. Que mais? Eu fui dublê em um filme artístico de Quebec. E você trabalhou como modelo também, né? Eu tento, né? Mas na maioria das vezes, o trabalho de modelo que eu fiz foi porque fotógrafos me pediram para fazer. E fiz alguns desfiles quando era jovem, mas era meio bag, assim, então o cara realmente me gabar disso. Sério? Sim. Eu sempre estou aberto a colaborações artísticas com pessoas, porque isso é realmente eu gosto. Eu gosto de estar na arte, participar da arte, criar arte. Então, quando eu converso com um fotógrafo, eu digo, se você precisa de um modelo, conta comigo. Você nem precisa me pagar. Só quero que as coisas fiquem boas. E é assim que eu meio que faço o meu trabalho de modelo. E eventualmente, de vez em quando, eles dizem, tem um trabalho para você. Por exemplo, acabei de fazer algumas fotos de roupa íntima com meu amigo Marcos. Nem vi as fotos ainda, mas existem lugares onde você pode ir e se candidatar. A maioria dos trabalhos que eu tive foram porque eu fui e pedi. Então, se você quer se tornar um modelo, basta ir a uma agência de modelos e ver se eles querem te pegar. E se você quer se tornar um ator, isso é um pouco mais complicado, porque é meio que uma máfia de sindicato. Sim, não é tão simples. Sim, tô inclusive economizando dinheiro para isso. E sabe por quê? Aí vai. Porque todos os programas que você vê na TV, quer dizer, seja streaming, como filmes grandes, com orçamento maior, todos eles são produzidos e feitos por pessoas que trabalham, que fazem parte do sindicato, seja na produção de filmes ou iluminação, seja na atuação, enfim. Você não pode ir a audições ou ser escalado para algo, ter acesso a informações ou chamadas de elenco, porque você não faz parte do sindicato. Então, para estar no sindicato, você tem que pagar uma taxa. Então, você pode ir fazendo audições e, talvez, seja escolhido. Também há muitos pilotos sendo filmados e eles podem ser pagos para filmagem, mas nunca são gravados. Então, pode haver muita filmagem acontecendo, mas é algo que não tem visto. E se você estiver incomodando o sindicato, você pode não participar desses projetos, mas se você quiser se juntar ao sindicato, precisa ser convidado por alguém de lá. E eles vão te apresentar alguém do sindicato. Então, é meio complicado entrar. Mas eu consegui entrar e acabei no IMDb. Inclusive, um grande abraço para Rodrigo Jean pelo filme Like Robot, porque o que ele
queria fazer com o filme, até mesmo com balance. Era pra ter sexo de verdade no filme, mas era um filme que iria pros cinemas regulares. Não era pornô, só o sexo mesmo. Quer dizer, sexo de verdade rolando no filme, mas o filme não era um filme pornô. Era um filme sobre a vida real. Sim, o sexo é parte da vida, afinal, né? Sim, e eu queria que as pessoas falassem sobre isso um pouco mais e fizessem um pouco mais para que ficássemos mais relaxados. Caras, se masturbe com mais frequência. Não é? Então, sabe, quando seus hormônios estão a mil e você nem percebe, você deveria tocar um e ficar de boa. Então, ok. Então, no filme, os atores propriamente ditos não queriam mostrar suas partes íntimas, então eles contrataram um monte de atores pornô que se parecem com eles e acontece que eu pareço muito com Nika. Então, você me vê urinando em alguém, depois eu tenho meu pubis raspado, alguém me masturba e também alguém me come. Então, eu não vi o filme. Entendi. Eu sou acreditado como Rocky Vallarta nesse filme, então fiz parte de filmes de verdade. Sim. E como modelo, eu lembro que teve uma conversa que você disse que não teve muito sucesso por causa do seu corpo. É isso? Sim, porque quando eu escrevi, e na verdade eu era muito mais magro na época, eles estavam dizendo que eu era muito grande. Muito grande, eu não consigo entender isso. É, muito grande. Seria tipo o tamanho 40 e a maioria dos modelos são 36. Eles podem ser altos como eu, mas na época em que eu tava tentando, eles eram super magros. Não sei como tá agora, mas não acho que tenha melhorado. Sim, eu sei, eu gosto. Eu vejo o caminho da moda, que pena. Essas coisas de moda sempre é uma polêmica, né? A gente escuta várias histórias de bastidores. Tem aquela cena do Diabo Veste Prada, onde a Miranda chama a Andrea de gorda e ela, tipo, com um corpo normal. De onde você acha que vem isso? Tipo, já que você meio que trilhou esse caminho e agora no pornô, onde também tem essa coisa da aparência como um marco? Ok, então essa pergunta é um pouco complicada, mas vou tentar responder da melhor forma possível, tá? Quando eu me inscrevi, eu enviei minhas fotos para as agências de modelos para me tornar modelo. Isso foi em 2005 e 2011. E por volta dessa época, os modelos masculinos haviam se tornado super magros, extremamente magros. E, obviamente, porque são homens, então todo mundo faz vista grossa. Mas, sabe, quando isso acontece com as mulheres, todo mundo fica tipo, oh meu Deus, mas como luta seu com homens, isso importa. A explicação real quando se trata de moda sobre por que eles escolhem pessoas muito magras é porque é extremamente fácil fazer um molde de roupas para alguém que não tem forma. Tipo, sem nenhum volume, sem tipo, seria só um palito. Vai ser realmente fácil fazer um molde para eles. E tudo fica bem em uma pessoa muito magra. E em uma pessoa atlética, digamos assim, você terá que fazer alguns ajustes. Será de cortar, não sei, a camisa ou qualquer coisa de um jeito específico para que se ajuste no corpo. Então, para produção em massa, não é a melhor coisa. A menos que você tenha um tipo específico de cliente ou, sei lá, para economizar em materiais ou qualquer coisa assim. Mas essa é a questão da moda, porque não sei se mencionei, mas eu costumava ser alfaiate, então eu tenho um pouco melhor de compreensão sobre por que os modelos são escolhidos de uma maneira particular. Agora, outra coisa que acontece na moda é que eles escolhem pessoas com uma aparência realmente particular, não necessariamente bonitas, não necessariamente feias, mas apenas interessantes e, na maioria das vezes, a razão pela qual escolhem certas pessoas é porque elas ficam bem na câmera. Se você vê essas pessoas na vida real, elas parecem estranhas, então não é algo que acontece. E outra coisa que acontece na moda, como era nos anos 90 e acho que nos 80 também, é que eles escolhiam pessoas com aparência realmente boa, convencionalmente falando, e os homens eram extremamente atléticos, extremamente musculosos e tudo mais. Isso parecia bom e tudo mais, mas a verdade é que a maioria das pessoas não se parecem com esse padrão, e pessoas que são realmente musculosas são extremamente difíceis de vestir. Então, é isso quando se trata de moda. Agora, quando se trata de pornô, pessoalmente eu não... Tipo, sim, há alguns caras que são convencionalmente bonitos vão para ser escolhidos em vez de outros, e se eles têm um pau muito grande, eles podem ser escolhidos em vez de outros, mas eu já vi caras que são extremamente feios e são escolhidos só porque o pau deles é enorme, e também, pelo menos a minha experiência, quando se trata de pornô, há espaço para todo mundo, porque cada um tem diferentes fetiches. Então, algumas pessoas gostam de gordinhos ou gordinhos, algumas pessoas gostam de peludos, algumas pessoas gostam de magros, de brancos, de asiáticos. Então, pessoalmente, eu não acho que existe um tipo particular no pornô, sabe? Sendo que tem lugar para todas. Há um paquinismo e fetichização, acho que assim se fala, de certas características ou origens. Acho isso uma forma de rebaixar e é um pouco desrespeitoso para as pessoas. Tipo, os sites que só tem caras negros ou só tem latinos.
sei lá o que significa. Sim. É um ponto muito bom, né? Eu tô surpreso com a parte de você ter sido alfaiate. Você fez muitas coisas, isso é bem legal. Eu acho isso um ramo muito interessante e hoje em dia a gente fica nessa de só vestir o que a indústria fala pra gente vestir e acabamos sempre numa caixinha pra tudo, né? Ah, sim. Eu acho que a gente devia usar o máximo de fibras naturais possível ao invés de sintéticas. Na verdade, a fabricação de qualquer coisa. Eu, pessoalmente, acredito que a maioria dos países deveria ser autossuficiente com o comércio envolvido, mas não sei porque o México tem de comprar milho dos Estados Unidos, porque a África planta coisas que não come, porque as frutas são importadas, porque, não sei, sabe? Tudo isso. Mas assim, não quero entrar nas conspirações de assim defender a econômica mundial, porque é difícil desvendar um pouco. Sim, a globalização mudou a nossa forma de produzir as nossas próprias coisas, né? Sim, não faz sentido quando você trata de qualquer item, porque a maioria dos itens é produzido na China. Talvez você procure coisas para serem feitas lá e depois enviadas para cá, ou nós enviamos algumas coisas, então eles fazem as coisas e enviam de volta, sabe? Porque custa menos quando costumava ser feito localmente. Agora eles, quero dizer, o grito para o imperador Xi Jinping, de agora eles têm todas as máquinas e todas as informações de todos os países que não fazem mais nada, o que é praticamente todos eles, né? Podem tomar meu cu se a China um dia disser, sim, quer saber? Tchau. Então você vai ter uma escassez de tudo, porque você não fabrica mais nada. E até terá uma escassez de pessoas que sabem como lidar com máquinas, porque simplesmente não foi mais feito. Ou, não sei, sabe? As informações se perdem, as coisas são publicadas. Sim, o capitalismo dominou tudo e nos entregou de bandeja. Sim, o neoliberalismo capitalista é muito selvagem, porque, sim, crianças, eu sei usar palavras. A suposição que as pessoas têm sobre atores pornôs é que somos burros ou preguiçosos, ou é só isso que fomos capazes de conseguir, mas, na verdade, existem coisas assim como... É um preconceito absurdo. Na verdade, há advogados e outras profissões. Há muitas pessoas educadas e são realmente inteligentes porque encontram uma maneira de transformar seu hobby em trabalho. E agora recebe para fazer o que amam. É um preconceito, né? Nós, enquanto sociedade, colocamos tudo que se relaciona a sexo para baixo. Se você trabalha com sexo, você não é uma boa pessoa. Se você não serve para fazer outra coisa. Tipo, é um absurdo. Sexo faz parte da vida e a gente nasce, inclusive, por causa dele, né? Se você é religioso, foi Deus que criou isso. Tipo, animais fazem sexo o tempo todo em qualquer lugar. Sim, e eles nem fazem com prazer. É um absurdo a gente colocar algo que deveria ser tão natural nesse lugar errado, como se fosse algo sujo. Bom, quer dizer, porque os humanos gostam de se pensar como seres superiores para ter desejos tão baixos. Se você não consegue controlar com sua grandeza humana, sabe? É um traço de caráter ruim. Tem certos lugares e também, dependendo do que você faz ou como faz, porque, sabe, algumas pessoas transam muito e dependendo se é um cara de 50 anos ou um cara de 30 anos, você vê de forma diferente, mesmo que esteja fazendo a mesma coisa. E a maioria das pessoas pensa assim, não muitas pessoas. E eu descobri que as pessoas fazem menos sexo do que eu. Não sei como elas vivem. É engraçado ver como as coisas são diferentes dependendo da realidade da pessoa, né? Cara, ontem eu conversei com um cara que disse que não transa há 2 anos. 2 anos, 24 meses, nada de sexo, que porra. O que é comum pra uns é raro pra outros, né? Eu sei, tipo... Depende muito da pessoa, né? Sim, porém eu não transei até ser mais velho, então eu esperei muito tempo pra experimentar coisas sexuais, mas assim que eu soube o que era, eu quis fazer muito, então eu fui rápido, e isso também é jogado até mesmo na comunidade gay. Eu não sei realmente um senso de comunidade, mas eles reclamam. Sim, eles julgam comportamentos promíscuos, então se você é promíscuo, eles vão dizer, nojento, não devia namorar você, e eu digo, ok. Mas essa é a galera que tá na internet procurando esse tipo de conteúdo, né? Ou seja... Cara, é engraçado demais. Uma vez eu fiquei com um cara e é muito estranho. Eu peguei um cara numa quarta-feira às 3 da manhã, e ele era muito gato, tipo um jogador de rugby, sabe? Aí ele descobriu que eu trabalho com pornô. Depois ele não quis ficar comigo de novo, porque ele não queria... Oi? Sim, ele não queria, tipo, transar com meus colegas de trabalho, ou sei lá o quê. Que escroto. Nossa, eu tô revirando o olho aqui. Eu sei, tipo, ele disse que não acha isso atraente, não gosta quando as pessoas transam com muita gente. E eu disse, desculpa, eu gosto. E
você foi pra casa de um estranho numa quarta-feira às 3 da manhã, tipo, oi, não é? Eu acho que eu não espero muito. As pessoas são doidas. Sim. As pessoas são estranhas com essa coisa toda de porno, mas eu não tenho mais um perfil no Grindr, porque finalmente aconteceu, eu sou famoso o suficiente para as pessoas não acreditarem que sou eu ou que eu sou real. Então, Você precisa provar que você é você. Sim, ou aparentemente sou tão atraente que não posso ser real, então eles me bloqueiam imediatamente. Então, é esquisito. Eu tô transando menos agora, sou um ator pornô. O que é estranho, porque eu costumava transar muito mais antes de ser um ator pornô. E não é que eu goste menos de sexo, porque é só... Eu acho engraçado essa dicotomia entre a vida pessoal e a profissional de quem trabalha com sexo. A Bruna Surfistinha fala a mesma coisa no livro dela. Quando ela começou a namorar um cara, ela escreveu isso. Ela trabalhava como prostituta e tinha uma preocupação que a vida sexual dela com o namorado, tipo, ela trabalhava com sexo e ficava com esse peso de não deixar o namorado sem sexo. Como balancear essas coisas? Tipo, você transou o dia inteiro e chega em casa e ainda tem o seu namorado pra satisfazer. Uau, cuidar pra servir. Você não deve sexo pro seu namorado, não deve sexo pra ninguém, galera. Fica sabendo. Ninguém deve sexo a ninguém. Então, não é o mesmo tipo de sexo. Quer dizer, pode ser que você esteja fazendo pornô e, dependendo do quanto as pessoas são possessivas, alguns garotos não querem que seus namorados gays, por dinheiro, as fodam sem camisinha até que eles sejam testados, sabe? Ou também existe essa coisa chamada intimidade, onde as pessoas podem estar juntas sem transar e é bem legal. Então, você sabe, você pode ter isso com seu namorado e não é sexo, mas ainda é intimidade. Então... E é muito importante. Pessoalmente, na minha vida, a pornografia não mudou minhas preferências, mas, tipo assim, às vezes no trabalho, eu tô realmente me divertindo, fazendo sexo. Às vezes é apenas trabalho. E na minha vida pessoal, eu transo com pessoas que parecem estrelas pornô, entre aspas. Eu tenho transado com pessoas comuns, eu realmente gosto de ursos. E eu gosto de caras grandes, sabe? Tipo, eu não quero transar exclusivamente com caras super definidas. Eu quero transar com caras deles, quero transar com jogadores de rugby. Eu sou obcecado por rugby, eu gosto de caras que jogam rugby. É interessante você falar isso. E você que trabalhou em 2 ramos onde a aparência é extremamente importante, acha que o pornô te abraçou mais pelo seu corpo do que a moda? Eu acho que no meu caso, eu fui rejeitado na carreira de modelo muitas vezes, porque eu era muito grande como pessoa. E quando eu tentei a pornografia, eles me aceitaram imediatamente. Então, eles apenas continuaram me dando trabalho. Então, mas eu fiquei tipo, legal. Eu acho que sou convencionalmente bonito, mas também não sinto que sou o tipo de bonito que geralmente aparece no pornô. Então, acho que é por isso que eu não vendo tanto quanto outros caras. Mas, sabe, não é minha culpa que eu não agrado a todos. Isso é um espectador. E eu não tenho nada contra isso. É apenas a forma como as pessoas são e as coisas são. Por exemplo, ser um produto, sabe? Se você for um profissional de entretenimento, você é um tipo de produto. Alguns produtos agradam mais pessoas e alguns produtos agradam apenas alguns. Eu tô realmente feliz com os meus poucos selecionados e não gostaria que as coisas fossem diferentes. E, sabe, se não parece mudar, acho que vou adaptar o que acontecer. Mas não gosto de culpar a indústria por não oferecer uma ampla variedade de tipos de corpos e cores de pele e origens e culturas. Às vezes as empresas apenas respondem ao mercado e algumas empresas têm sua própria linha, como sites que são exclusivamente para pés, e você verá todos os tipos de caras, mas eles têm pés bonitos. Em alguns sites você verá apenas senhoras idosas, em alguns sites você verá apenas caras moldas e peludas, em alguns sites você verá apenas grandes paus, em alguns você verá apenas garotas bonitas, em outros você verá apenas garotos feios. Em alguns você pode encontrar caras vestidas de pterodáctilos e transando com uma garota. Sério, algo para todos, e eu sinto que é uma resposta ao mercado. Espero que minha resposta tenha feito sentido. Fez super. Na verdade é algo mais complexo, né? A gente precisa mudar enquanto sociedade que vai priorizar alguns tipos e isso vai refletir na indústria do pornô em algum momento. Parece algo simples, mas na verdade é extremamente complexo. Sim. Se você não vê muito de algo, é porque não tem muita gente que curte, ou porque você não está procurando do jeito certo. Porque se você pensar em algo, já existe pornô sobre isso. Qualquer coisa que você imaginar, já tem pornô sobre isso. O que é que passa pela sua cabeça tem pornô sobre isso. É mainstream. Provavelmente não. Nem todo mundo assiste pornô de pterodáctilo, mas tá lá. Eu não sei que outros sites estranhos você já viu, mas tem o pornô de horror onde eles têm umas coisas realmente estranhas. Eu posso imaginar. Eu não gostaria de estar num filme assim, em só para não ser com Network. Eles realmente têm uma escolha diversificada. Outra seleção de tipos de caras que eles têm, Sailor Co, Yes Father, Scout Boys, algo assim. Modern Boys, eles têm Quatilete, então assim,
Brooklyn Tower. Então, eu não acho que eles tenham coisas com negros, mas há muitos sites exclusivos para negros. Pode haver alguns estereótipos horríveis, mas as pessoas se masturbam com isso. Ou pornografia de pterodáctilo, ou pornografia de assassino em série, ou fantasia de estupro, ou, eu não sei, gangbangs e cenários estranhos, assim por diante. E quer dizer que é feita porque há um nicho para isso, mas, sabe, eu me pergunto quem vê dessas coisas. Não é? Mas, assim, se você vê um ator e depois não vê mais, pode ser porque as coisas não rolaram bem para ele. Ou ele não conseguiu mais papéis, teve uma experiência ruim ou algo assim. Ou, sabe, se as coisas não estão sendo produzidas, é porque ninguém está comprando. Então, se você reclama sobre por que não vê isso ou aquilo na pornografia, é porque vocês não assistem. Faz sentido. É um negócio que precisa vender, né? Assistam mais e nós faremos mais desse tipo. Tipo, por que tem tanto filme com isso sendo feito? Tipo, eu gostaria de saber. Gostaria de saber porque, tipo, no início dos anos 2000, o tipo de pornô mais procurado era o interracial, que era de negros com loiros, porque, quer dizer, se você tem, digamos, o italiano e o ruivo, tecnicamente, isso é interracial, mas você não pode etiquetar alguém assim. Ou, se você tem um árabe e um ruivo, eu, por acaso, sou fã de ruivos. Um abraço. Sim, ruivos não são comuns no mundo do pornô, né? Eu acho que eu vi um ator só com o Johnny Depp de uma vez. Nossa, eu acho isso tão interessante. E, geneticamente, e em termos de cool, tipo, uau, não sei, eu adoraria ver mais pornô com ruivos, mas sempre que eu falo sobre isso, as pessoas dizem, seus punheteiros. Não tem muitos ruivos no pornô, não. Verdade, eu concordo com você. Se tivesse mais, talvez a gente parasse de ter que responder perguntas estúpidas. E na maioria dos filmes que eu vi com ruivos, eles eram passivos. Eu quase não vejo ruivos sendo ativos. Uau, isso é bem... Quer dizer, como Judas e quem mais... Quer dizer, vocês fizeram algumas metas, né? Não dá pra fazer manteiga quando vocês estão por perto, senão estraga. Eu sei, vocês são pessoas diabólicas. Na verdade, os britânicos e tal, dizem que os ruivos não têm alma, ou que é uma raça ruiva, algo assim. Existem feios em qualquer cor, então não é um caso particular de ruivos que os Donna fez. Tem muitos ruivos realmente gostosos e eu gostaria que houvesse mais pornografia feita com eles. Imagine o nome daquele jogador de rugby que eu amo, aquele com rabo ruivo. Eu não vou lembrar o nome. Eu não vou saber também. Eu adoraria ver no filme Viking com um ruivo rabudo, com um pau grande, só passando rolo, sei lá, no moleiro, só pra manter uma coisa real, historicamente. Sim, faz sentido. Sim. E a gente tá vendo, né, que o sexo tá mais acessível na internet. Antigamente você tinha mais conteúdo produzido com atores e tal. E hoje as pessoas estão fazendo sexo e vendendo elas mesmas na internet. Você acha que a gente tá tendo menos tabu quanto ao sexo e por isso as pessoas se sentem mais confortáveis em fazer sexo diante de uma câmera? Ok. Pra ser sincero, na minha opinião pessoal, eu não acho que tenhamos mudado tanto assim em relação à mentalidade de se expor online e sem vergonhas. Eu acho que as pessoas continuam tão reprimidas em relação à nudez e a compartilhar fotos ou vídeos íntimos, e se não mais reprimidas ainda agora por causa da vingança pornô, entre aspas, e tudo mais. Na minha opinião, eu acho que as coisas não mudaram tanto assim, mas não sei, eu só vivo na minha própria situação, então eu não posso falar pelos outros. Eu ainda saio com pessoas comuns e parece que elas não mudaram tanto assim quando se trata de sexualidade. Agora, quando se trata de sexo, eu acredito que algumas pessoas, não todas, estão um pouco mais abertas e dispostas a experimentar coisas novas do que antigamente. Eu tive encontros com caras heterossexuais que só queriam experimentar uma vez. Isso jamais teria acontecido antes. Então, quando se trata de sexo sem as câmeras, eu acredito que algumas pessoas estão começando a relaxar um pouco mais. Eu não sinto que as pessoas tenham mudado muito em geral. Agora, eu sinto que a razão pela qual parece que estamos nos abrindo tanto é porque a internet já alcançou muito mais pessoas. Então, muito mais pessoas conseguem mostrar suas loucuras livremente online e agora podemos ver isso, porque há 20 ou 30 anos, ou vamos dizer um pouco, há uns 20 ou 25 anos, eles não teriam acesso tão fácil aos serviços de internet e também as plataformas mudaram, né? Então, quer dizer, sim, há OnlyFans e Just for Fans e todas essas páginas de fãs que se chamaram ao cenário pornô, né? Mas as pessoas que já estavam se exibindo
elas já estavam se exibindo no MySpace quando estava em alta, e elas estavam se exibindo no Facebook, até que o Facebook decidiu colocar filtros e inteligência artificial para impedir eles de fazer isso. Então, eu não acho que haja mais pessoas se exibindo do que antes, só que agora somos capazes de vê-las com mais facilidade, e elas são mais capazes de ganhar dinheiro com isso do que no ano passado, o que é ótimo. Eu adoraria que as pessoas mudassem sua mentalidade em relação ao trabalho sexual. Eu acho que ainda é tabu, não é necessariamente uma questão religiosa ou cultural. É apenas, eu nem sei de onde vem, porque eu não tenho esse tipo de julgamento, mas eu sofro com isso. As pessoas ainda olham para os trabalhadores de sexo com desdém, ou acham que é o caminho mais fácil, quando na verdade é um trabalho muito difícil e árduo. E as pessoas ainda têm, quer dizer, eu tive que sair do meu emprego porque estavam tentando se livrar de mim discretamente porque eu fazia filmes pornô. Então, definitivamente ainda está acontecendo. E isso foi no Canadá. Imagine um país mais católico, religioso. Sim, seria ainda pior. Tipo o Brasil. Sim, sim. Para responder a sua pergunta, eu não acho que tenhamos mudado tanto. Estamos nos abrindo um pouco, mas não tanto. Não, eu concordo com você. Bom, como eu espero que tenha ficado claro nesse episódio até aqui, ser um ator pornô é uma profissão e como tal não é só a parte boa, digamos assim, né? Na sua visão, se uma pessoa gosta de fazer sexo, isso significa que ela ou ele seria um bom ator ou atriz pornô? O que a pessoa precisa ter, na sua opinião, para se dar bem nessa profissão? Uau, outra pergunta de cabeça. Eu não sei. Tipo, acho que você precisa gostar de sexo, mas também tem que ser capaz de fazer sexo na frente das pessoas. Além de conseguir se concentrar no sexo enquanto é interrompido com coisas aleatórias como luzes, sons ou qualquer coisa assim. Também ser bom no sexo ou gostar de sexo não significa que o que você faz vai parecer bom na câmera. Então, você pode ter que se adaptar a isso e não vai ser tão divertido ou prazeroso como você espera, porque, como eu disse antes, o que parece bom na câmera não necessariamente é gostoso na hora, e o que é gostoso na hora não necessariamente parece bom na câmera. Então, você tem que ser capaz de equilibrar isso. O que mais? Você também tem que ser uma pessoa responsável, porque, sabe, se você não aparecer na hora certa, se você não fizer o trabalho, se você não performar em todas essas coisas, provavelmente não vai conseguir mais trabalho. Então, quer dizer, se você quer fazer pornô, você é uma espécie de empresa própria. Então, cabe a você se manter saudável, em forma. É horrível dizer isso, mas a verdade é que as pessoas mais bonitas vendem melhor. Então, você sabe, a menos que você tenha um mercado muito específico, pode haver alguma concorrência, pode haver alguma injustiça, pode haver algumas coisas que você consideraria completamente desequilibradas e injustas, e você terá que ser capaz de aceitá-las, porque, sabe, nem tudo se resume a sexo. Há também os espectadores, há também a audiência que reage de maneiras diferentes e por certas coisas, às vezes, se espera que você se comporte de certa maneira, mesmo que muitas pessoas desprezem atores pornográficos, que é meio uma combinação interessante demais. Você também tem que ter uma casca bem grossa, porque as pessoas online podem ser muito cruéis. Então, sabe, se você se sente mal, assim que alguém te chama de gordo ou magro, se você não quer ser magro, ou se alguém te diz que seu pau é muito pequeno, ou que sua pele é feia, ou que você é o que quer que seja, você tem que ser capaz de filtrar isso e não deixar te afetar, porque as pessoas dizem coisas horríveis aleatoriamente para distrair online e sem consequência e anonimamente. Então, sabe, você tem que ser capaz de lidar com isso. Agora, se você se tornar mais famoso, isso vai ser ainda mais difícil. Então, você tem que manter a cabeça no lugar e os pés no chão para poder fazer o trabalho. E também tem que ser capaz de gozar sob comando, porque, você sabe, quer dizer, algumas pessoas fingem, não vou dizer quando ou onde, mas dá pra ver no vídeo quando acontece. Por alguma razão, usuários ou espectadores supostamente pedem pra ver as pessoas gozando. Pessoalmente, não me importa. Então, se você é solicitado para gozar, tem que ser capaz de gozar. Eu sei que quanto mais você é solicitado para fazer algo, mais difícil é fazer isso sem problemas. Então, você tem que conseguir seu próprio espaço e ejacular, o que pode ser difícil se o diretor está cansado, ou se é um prazo apertado, ou se o espaço que você está alugando, você tem que sair em determinado momento e ainda tem que gozar, ou esse tipo de coisa. E você tem que fazer tudo isso enquanto também fica bem na câmera. Então,
sabe, você tem algumas coisas para lidar, mas isso te dá liberdade. Então, o que quer que seja, depende de você. E também, a menos que você seja o pico das galáxias, incrivelmente surpreendente, inacreditavelmente gostoso, e mesmo assim pode ser difícil se você estiver muito longe ou se não tiver a documentação de saída para poder viajar. A maioria dos estúdios nem cogitará pagar suas despesas e passagem para te trazer onde eles estão. Então, eles podem pedir para você avisá-los quando estiver na cidade ou coisa assim, porque você sabe, a mamografia não é feita em todos os lugares. Infelizmente ou felizmente, quem sabe. E quando eu era mais jovem, tentei me inscrever para sites pornô e na maioria das vezes eles me diziam não. E algumas vezes me diziam sim, mas você terá que vir aqui. Porque tornava muito mais difícil, porque, sabe, se você te ganhar dinheiro, é meio difícil gastar dinheiro para ganhar dinheiro, mas, sabe, é uma situação que pode acontecer. Sim. Essa questão de o ódio na internet das pessoas é algo bem complicado, né? Eu confesso que eu ainda não passei por isso aqui no Fora do Meio, mas eu estou me preparando para se um dia acontecer. Eu espero que ainda demore muito, porque, né? Mas quem sabe, as pessoas são doidas. Tipo, vamos dizer, se eu tô numa festa ou jantar e só tem gente jovem da minha idade, eu me chamo de jovem também, tá? Eu já tô quase nos 40, mas sou moleque. Aí, costumava essa coisa de monopolizar a conversa. Então, eu não fico chamando atenção demais ou fazendo da conversa ser sobre mim na festa. Eu fico na minha. Se alguém fala que eu pareço com alguém especial, eu pergunto antes de dizer porque, assim, eu amo meu trabalho e é ótimo. Eu recomendo para qualquer um que esteja na mesma situação que eu estava quando decidi fazer. Mas chega uma hora que fica um pouco cansativo ter que repetir a mesma coisa várias e várias vezes e explicar para as pessoas que você não foi traficado, que você não está sendo drogado para fazer sexo nas cenas, todo mundo faz teste antes das filmagens e de tudo fica registrado. Todo mundo é adulto e consegue por tudo, mas ainda assim tem gente que acha que essas coisas não acontecem, mas acontecem sim. E é uma parte muito técnica do processo, mas tipo, nossa, será que realmente era falar sobre isso, sabe? Mas definitivamente, se você gosta de sexo, se você simplesmente precisa foder o dia todo, todos os dias, e se você tem uma ereção furiosa o tempo todo e de emocionar pra todo mundo, esse pode ser seu trabalho pra você. Eu achava que era uma pessoa viciada em sexo até começar a trabalhar no pornô e conhecer alguns dos meus colegas atores que são realmente tarados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles podem transar sem parar e gozar sem parar, e eu fico feliz que o pornô tenha encontrado, na verdade. Me sinto muito tranquilo em comparação com algumas pessoas que conheço. Então, tem isso. E também outra coisa importante é que não é tão bem, tipo, dá para ganhar um bom dinheiro. Eu não sei como são feitos os cálculos, embora pareçam muito mais do que eu pensaria, mas não é tanto, como se diz isso? Também é um ciclo pequeno. É meio que assim, não é grande. Quer dizer, é uma indústria lucrativa, mas não é grande. Então, todo mundo meio que conhece todo mundo. Então, eu conselho o pessoal seja legal, se comporte, seja disciplinado, educado, não seja cuzão, seja respeitoso e, sabe, seja o melhor que puder e seja gentil. E tente fazer o seu melhor trabalho, porque se você fizer merda, pode acabar nunca mais conseguindo trabalho. Mas seus vídeos ainda estarão online. Então, você sabe, seria ruim fazer um vídeo, depois, não sei, ter um problema ou ser rude com a pessoa errada e nunca mais trabalhar de novo. Então, pode ser difícil para você encontrar outro emprego em outro lugar, porque você fez pornô. Acho que, como estávamos falando antes, às vezes as pessoas não têm uma opinião muito boa das pessoas que fazem pornô e não querem contratá-las, ou o que quer que seja. Então, você sabe, isso pode acontecer. Então, tenha isso em mente. E sabe, se você é muito jovem, se vai começar a fazer pornô assim que fizer 18 anos, você pode ganhar muito dinheiro, pode fazer muitas coisas, mas também pode ser muita coisa para lidar. Então, você tem que estar bem fundamentado para fazer as coisas, porque, não sei, quer dizer, é por isso que eu acho que vendo outras pessoas mais jovens do que eu comecei quando tinha 34 anos, então é completamente diferente para mim. Mas, sim, acho que é isso que eu posso dizer. Se você quiser fazer, faça. Apenas pense muito antes de fazer, pense corretamente sobre os prós e os contras e tudo mais. E pense a longo prazo, não apenas a curto prazo. É provável que as pessoas te abordem ou tratem como se você fosse um acompanhante quando você está apenas atuando. Coisas assim. Não sei que outro conselho posso dar, mas, sabe, essa é a minha experiência pessoal. Tem sido ótima. Então,
Eu não diria a ninguém para não fazer, mas pense muito antes de se jogar de cabeça. Ah, sim. As pessoas sempre têm uma ideia de que se ganha rios de dinheiro, né? E às vezes é bom as pessoas terem noção de que não necessariamente vão enriquecer só fazendo pornô. Bom, Rock, eu te acompanho no Instagram e ainda nesse tema, né? Você às vezes compartilha lá mensagens que recebe e tem algumas bem pesadas, né? Desrespeitosas, te atacando por causa da sua profissão e tal. Como que você lida com isso? Na verdade, tenho um pouco mais de autoconfiança, então não me importo muito com os comentários, seja negativo ou positivo, porque não acho que sou tão bom, mas também não acho que sou tão ruim. Então, sabe, isso me afeta muito, exceto quando estamos falando de opiniões políticas ou questões éticas ou morais. Aí talvez eu discuta um pouco com os haters. Quer dizer, eu sou bem egoísta e uma pessoa bem educada e informada, então se alguém me trata como se eu fosse burro ou faz comentários mal intencionados, como feat com pornografia ou atores pornôs não são cientistas, eu até gosto dessas pessoas, porque mostram que eles pensam que são melhores do que outras pessoas e apenas filtram os seus comentários. Às vezes eu até tiro um print e posto online para que todo mundo veja e marco os perfis para que eles saibam que suas mensagens estão sendo mostradas, porque as pessoas dizem coisas maldosas na internet e eu não acho que, se você está falando como estranho, você simplesmente aborda com algum comentário maldoso. Você chega e diz, oi, o que você acha disso? Ou o que você conhece sobre isso? É uma conversa normal. Às vezes eu tenho uma conversa com essa galera. Às vezes eles me bloqueiam imediatamente. Às vezes eles só querem despejar seu ódio em você e não vale gastar seu tempo. Então, eu apenas bloqueio. Isso depende do dia, depende do que está sendo dito ou do que eles estão falando. Às vezes as pessoas fazem comentários ruins e eu converso com elas e então elas pedem desculpas e dizem, na verdade, eu estava sendo um idiota e, sabe, isso acontece. Sim. Eu estou na internet desde criança, vi tudo acontecer, regulações sendo estabelecidas, moderação, essas coisas acontecendo. Agora, o Twitter está realmente muito bom em filtrar conteúdo de ódio, então você não vê isso com tanta facilidade, que é ótimo, porque pode estragar seu dia. Sim. E tem gente que parece que tira o dia pra ser babaca com alguém na internet gratuitamente, né? Então, sabe, depende. Às vezes eu tenho paciência pra conversar com pessoas, porque, sabe, se elas estão me atacando porque acham que minha opinião tá errada, eu vou falar com elas e perguntar por quê. O que elas pensam, de onde tiraram as informações e assim por diante. E talvez eu me envolva com uma conversa apropriada. Às vezes eu simplesmente ignoro, depende. Eu tento não deixar isso me afetar. Eu sei quando tô certo ou errado. Não tenho dificuldade de admitir quando tô errado publicamente, então, sabe, eu me fecho para as interações, só que eu prefiro pessoas que eu acredito que são compreensivas. Geralmente, se as pessoas são más com você, é porque tem algo acontecendo, ou porque algo que você disse as incomodou de alguma forma, então elas podem descontar em você porque você tá ali online. Isso não é legal, mas vejam com, sabe, ser meio que uma figura pública ou postar coisas sobre si mesmo na internet, então, ou jogar algumas merdas em você, você só tem que ser capaz de não levar isso pro pessoal, porque aí pode ser um problema pra você. Eu também gosto de dar um tempo das redes sociais de vez em quando, ou durante o dia, só pra lembrar que a internet não é tudo e que às vezes ela faz a realidade parecer um pouco pior do que o que realmente é. Então, sabe, não me estresso muito com isso, mas às vezes eu lido com horror, às vezes sou um grande babaca e às vezes sou bem compreensivo. Honestamente, depende do dia. Muito bem. Eu acho que é uma boa forma de lidar com esse tipo de gente. Obrigado. Porque, na minha opinião, se uma pessoa se dispõe a ir te xingar sem nem te conhecer, ela deve estar com pouca louça pra lavar em casa. Tipo, não tem outra explicação. Mas, enfim, Rocky, estamos chegando ao fim desse episódio. Antes de terminar, você gostaria de deixar algum recado pras pessoas aqui no Brasil? Das pessoas do Brasil? Não sei o que eu poderia dizer, cara. Muito obrigado pelo seu apoio. Obrigado por ouvir. Obrigado por apoiar o seu podcast. E, por favor, assistam meus pornôs. Se joga. Vou deixar pra você uma dica muito bacana. Se você gostou desse episódio, se você se interessou por esse tema e você quer mergulhar um pouquinho mais nos bastidores da indústria do pornô, tem uma série que ela é uma parceria, que ela tá sendo exibida aqui no Brasil pela Amazon Prime e a Lionsgate Plus. Na verdade, assim, a Amazon te dá o primeiro episódio, se eu não me engano, você consegue assistir, mas você tem que assinar a Lionsgate Plus também, que é a série que fala um pouquinho da história, né, do mundo do pornô sob a ótica de
de Nacho Vidal. Nacho, ele é um ator pornô espanhol. A série mostra um pouquinho a carreira dele e é muito mais desse mundo mesmo por trás das câmeras e é muito bacana. Eu ainda não terminei de ver, tô quase terminando, mas dá uma visão muito bacana e complementa muito esse episódio. Então, quem tiver interesse, vai assistir Nacho. E Rocky, o que você deixa de lição de casa para a audiência do Fora do Meio? Acredite em você mesmo. E se eu precisar recomendar um livro, seria o 1984, de George Orwell. Se eu não estou enganado, eu conheço o nome. É um dos meus livros favoritos, mas é tão bom e explica o mundo tão bem que a realidade vai fazer mais sentido para você se você nem. Se eu tivesse que recomendar apenas um livro, seria esse. Se não, leia o máximo que puder. Conte seu celular de lado, leia algo proveitoso. Você vai aprender muito mais e conversar com as pessoas também. Rocky, eu quero te agradecer demais por estar aqui comigo, dividindo um pouquinho da sua experiência, né, da sua simpatia comigo e com os ouvintes. Eu tô muito feliz de ter você aqui no elenco do Fora do Meio desse ano e eu quero te agradecer muito pela sua simpatia, por ter topado esse convite, né, quando eu te mandei mensagem, você prontamente topou participar, mesmo sendo um podcast de fora, em outra língua, por ter permitido que eu fizesse essa experiência com a inteligência artificial, né, de dar para os ouvintes que ouvem em língua portuguesa a chance de ouvir a sua voz em português, um idioma que você não fala, e conseguir usar a tecnologia para proporcionar essa experiência para os ouvintes. Então, muito obrigado de todo o meu coração. E eu te espero no Brasil. Foi um prazer, cara. Obrigado por me convidar. Eu já convivi com brasileiros, então, beleza, obrigado. Maravilha. E Rocky, como que o pessoal te acha nas redes sociais? Quem quiser ter acesso ao seu conteúdo, quem quiser te conhecer um pouquinho melhor. Vallarta Rocky no SoundCloud. Se você quiser ouvir meu podcast, que eu nunca lanço episódios, mas é site de ouvir, por favor. Assista meus vídeos. Agora você pode me encontrar em quase todas as redes sociais como Rocky Vallarta. Isso é ROCKYV como Vitor, A, 2 L's, ARTA. No Twitter, Instagram, Gather, TikTok, OnlyFans, Just for Fans, Raw for Club. Você também pode me encontrar se você me procurar no Google. Você pode me encontrar no IMDb e talvez encontrar no SoundCloud, mas se não, a maioria dos meus perfis é um Linktree, onde você pode encontrar todos os meus links e me ver aparições na imprensa, em podcasts e em muitos outros lugares que você nem imagina. E muito obrigado por me convidar para o seu podcast. Eu fiquei mais do que feliz em participar. Espero que tenha ficado ótimo e agradeço muito por sua paciência e abertura às minhas ideias e tudo mais. Maravilha! E você ouvinte que ainda não segue o Fora do Meio, segue a gente no Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Tem também aqui na descrição do episódio o link do nosso grupo do Telegram, onde você pode conversar comigo e com outros ouvintes sobre esse e outros episódios do Fora do Meio. E chegamos ao final desse episódio e eu espero que você tenha aproveitado cada minuto da nossa conversa. Mas antes de nos despedirmos, na Aurelo você encontra a versão deluxe deste episódio, que traz 30% a mais de conteúdo no armário aberto. E sabe o que é ainda mais empolgante? Essa versão apresenta perguntas provocativas e revelações que só estão disponíveis para assinantes. Tenho certeza que você está se perguntando sobre o que perdeu por ouvir a versão standard. Mas não se preocupe, você ainda pode se juntar a nós na Aurelo e desfrutar de todo esse conteúdo extra que vai te surpreender. Então, não deixe de conferir nossa assinatura a partir de R$5 mensais na Aurelo. Você não vai querer ficar de fora se perguntando o que você deixou passar nesse armário aberto com mais conteúdo, não é? Vá aqui na descrição e garanta a sua assinatura para ter acesso à versão deluxe do Fora do Meio. E eu quero aproveitar e agradecer também duas pessoas que foram muito cruciais para esse episódio estar disponível. O David Varello, que empresta a voz dele, né, para poder fazer essa versão em português, que depois foi convertida e recebeu essa camada, né, da clonagem da voz do Rocky Vallarta. Então, David, muito obrigado. Sem você esse episódio não seria possível, da forma que ele é. Então, muito obrigado. E ao Anderson da Silva, que fez a revisão da transcrição da entrevista em inglês. Então, muito obrigado aos dois. E além dessas duas versões, a Deluxe e a Standard, você também pode ouvir o episódio no idioma original em inglês. O episódio está aqui no feed do Fora do Meio, com a voz original, as respostas originais de Rocky Vallarta. E eu falando inglês. O primeiro episódio em uma língua estrangeira do Fora do Meio. Muito obrigado a todos e tenham um ótimo dia. Beijos. Obrigado e tchau, tchau. É isso, gente. Até semana que vem em mais um episódio especial do Fora do Meio pro mês da diversidade. Até lá. Tchau.
Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.